Em um reino antigo, sob a sombra de um trono recém-ocupado, um segredo terrível estava prestes a vir à tona. Duas mulheres consumidas pela maternidade compartilhavam um teto, mas o destino preparava uma noite que mudaria suas vidas para sempre. O que aconteceu naquela escuridão ecoaria pelos corredores do palácio e testaria a sabedoria do homem mais poderoso de Israel. Uma delas acordaria para o pesadelo de encontrar seu filho sem vida, enquanto a outra guardava um bebê vivo em seus braços. Mas a verdade era muito mais chocante do que parecia, e apenas um julgamento impossível poderia revelá-la. Imagine a cena. Duas mulheres, vivendo à margem da sociedade, encontram a alegria da maternidade quase ao mesmo tempo, com apenas 3 dias de diferença. Naquela casa simples, 2 berços balançavam com a promessa de um novo futuro. A alegria, no entanto, durou pouco. Em uma noite fatídica, a tragédia bateu à porta. Uma das ex em seu sono profundo, rolou sobre seu filho recém-nascido, e a pequena vida se apagou. O silêncio da morte preencheu o quarto escuro. Despertada pelo horror e pela dor insuportável da perda, a mãe, enlutada, sentiu o desespero tomar conta de seu coração. Mas em meio à sua agonia, um plano sombrio começou a se formar em sua mente. Ao lado, a outra mulher dormia pacificamente, seu filho vivo e saudável, respirando suavemente. Em um ato de crueldade e engano, movida por uma dor que se transformou em inveja, ela se levantou na calada da noite. Cuidadosamente ela pegou o bebê morto de seu lado e o colocou nos braços da outra mãe, que dormia sem suspeitar de nada. Então ela tomou para si o filho vivo, roubando não apenas uma criança, mas a própria essência da felicidade de sua companheira. A manhã chegou e, com a primeira luz do dia, o grito de uma mãe rasgou o silêncio. A segunda mulher acordou para amamentar seu filho, mas encontrou apenas um corpo frio e sem vida. O mundo dela desabou. A dor era inimaginável. Mas enquanto ela olhava mais de perto, sob a luz fraca da manhã, uma dúvida começou a surgir. Os traços daquele bebê não eram os do seu filho. Aquele não era o rosto que ela havia memorizado em cada detalhe. O coração de mãe não se engana. Ela olhou para outra mulher e a viu segurando um bebê. Otheubeb. A acusação foi imediata e feroz. Você roubou meu filho. Este que está morto é o seu. A outra, com uma frieza calculada, negou veementemente. Não, o vivo é meu, e o morto é seu. A discussão se tornou uma tempestade de acusações, gritos e lágrimas. Duas mães, uma reivindicando a vida, a outra escondendo a morte. Sem testemunhas, sem provas, era a palavra de uma contra a outra. A verdade estava perdida em um emaranhado de mentiras e dor. Quem poderia desvendar um mistério tão profundo, nascido no coração de uma mãe? A disputa era tão intensa que não poderia ser resolvida dentro das paredes daquela casa. Elas levaram o caso ao mais alto tribunal da terra, diante do jovem rei Salomão. O rei, conhecido por sua sabedoria recém-concedida por Deus, ouviu atentamente o relato desesperado de cada uma. A primeira mulher, com o rosto banhado em lágrimas, implorou: "Ó meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e eu tive um filho enquanto ela estava lá. 3 dias depois, ela também teve um filho. Uma noite, o filho dela morreu porque ela se deitou sobre ele. Então, ela se levantou no meio da noite, pegou meu filho do meu lado enquanto eu dormia, e colocou o filho morto dela em meus braços. Quando acordei para amamentar, vi que estava morto. Mas quando olhei bem, percebi que não era o filho que eu dei à luz." Imediatamente a segunda mulher interrompeu, com a voz firme e desafiadora: "Isso é mentira. Meu filho é o que está vivo, e o seu é o morto." A primeira retrucou: "Não, o morto é o seu, e o vivo é o meu." O palácio inteiro observava em silêncio. A situação parecia insolúvel. Como poderia o rei saber quem dizia a verdade? Qualquer decisão parecia condenada ao fracasso. Se ele escolhesse uma, estaria cometendo uma injustiça terrível com a outra. A reputação do rei e a vida de uma criança inocente
estavam em jogo. O povo presente prendia a respiração, esperando para ver como o jovem monarca lidaria com um enigma que desafiava a lógica humana. Então, Salomão, com uma calma que contrastava com o caos emocional à sua frente, tomou uma decisão que chocou a todos. Um silêncio mortal caiu sobre o salão do trono quando ele se virou para um de seus guardas e deu uma ordem que ninguém jamais poderia imaginar. "Tragam-me uma espada", disse ele. O guarda obedeceu, a lâmina fria brilhando sob a luz. A multidão murmurava, confusa e assustada. O que o rei pretendia fazer com uma espada? Com a espada em mãos, Salomão proferiu a sentença mais aterrorizante que aquelas paredes já tinham ouvido. "Dividam a criança viva em duas", ordenou ele, com uma voz que não admitia contestação. "E deem metade para uma e metade para outra." O choque foi visível no rosto de todos. Seria essa a sabedoria de Salomão? Sacrificar uma vida inocente porque ele não conseguia discernir a verdade? As duas mulheres olharam para o rei, seus rostos um misto de horror e incredulidade. O destino do bebê estava selado por uma ordem real, aparentemente cruel e sem sentido. Naquele instante, a verdadeira natureza de cada mulher foi exposta. A mãe, cujo filho era de fato o vivo, sentiu seu coração se despedaçar. A imagem da espada descendo sobre seu bebê era mais do que ela podia suportar. O amor maternal, puro e incondicional, explodiu de seu peito em um grito de súplica. "Não, meu senhor. Por favor, deem um menino a ela, mas não o matem. Deixem-no viver." Ela preferia ver seu filho nos braços de uma mentirosa a vê-lo morto. Seu amor era tão grande que ela estava disposta a sacrificar sua própria felicidade pela vida de seu filho. Em contraste gritante, a outra mulher, cujo coração estava endurecido pela inveja e pelo engano, revelou sua verdadeira face. Com uma frieza cruel, ela concordou com a sentença do rei. "Que assim seja", declarou ela. "Não será nem meu, nem seu. Dividam-no." Sua resposta não deixou dúvidas. Ela não sentia amor pela criança. Se não podia tê-la, preferia que ninguém a tivesse. Sua inveja era maior que qualquer instinto maternal. Naquele momento, a verdade, que antes estava escondida, brilhou intensamente para que todos vissem. Salomão baixou a espada. O teste havia terminado. Ele olhou diretamente para a primeira mulher, aquela que implorou pela vida da criança, e sua voz ressoou com autoridade e sabedoria divina. "Entreguem o menino vivo a esta mulher. Não o matem, pois ela é sua verdadeira mãe." A justiça havia sido feita. O salão do trono, antestenso e silencioso, explodiu em admiração. A mãe verdadeira chorou, desta vez de alívio e alegria, enquanto recebia seu filho de volta em seus braços. A mentirosa ficou em silêncio, exposta e envergonhada diante de todo o reino. A notícia do julgamento de Salomão se espalhou por todo Israel como fogo. O povo ficou maravilhado com a sabedoria de seu rei. Eles perceberam que não era uma sabedoria comum, mas uma sabedoria vinda diretamente de Deus para administrar a justiça. Aquele julgamento não apenas salvou a vida de uma criança e restaurou a honra de uma mãe, mas também solidificou o reinado de Salomão, mostrando a todos que um líder sábio e justo estava no trono. A história da espada e das duas mães se tornou uma lenda, um testemunho eterno de que a verdadeira sabedoria não está em conhecer todas as respostas, mas em saber como encontrá-las no lugar mais profundo e verdadeiro, o coração humano. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história e quer descobrir mais segredos e lições ocultas nas antigas escrituras, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!